Me chama a atenção uma coisa que eu já vinha discutindo há muito tempo. Eu trabalhei em algumas escolas de renome aqui na cidade e eu levantava esses temas e era completamente rechaçado. Não pode, porque muitas dessas escolas de renome têm os alunos como uma cifra. Ele é filho disso, eu fulano. Imagina se a gente aborda, professor, isso não pode, porque isso aí vai ficar ruim para a imagem da escola. Quando eu falava da necessidade de se discutir essa questão da alimentação saudável, não só tendo como exemplo claro ali o que era disponibilizado nas cantinas das escolas e adolescentes já com corpos disformes, e não bastassem os problemas orgânicos, mas os problemas psicológicos que advêm dessa má alimentação. Mas eu falava também de abordar como que é este indivíduo, este aluno. Eu trabalhava com atividade física, então esse aluno em casa, como é que ele se alimenta? Será que a família sabe que esse aluno, esse indivíduo, esse ente, esse familiar tem alguma indisposição já motivada pela ingestão de algum alimento? Por quê, vereadora? Porque muitos pais estão imbuídos no propósito de manter ou melhorar o padrão de vida, ou hoje em dia simplesmente tentar sobreviver e não tem o tempo para prestar atenção. Qualquer coisa é aquilo que tem para alimentação nas classes menos favorecidas, nas camadas da sociedade que são menos abastadas financeiramente. E eu vejo aqui, com relação à semana da conscientização da alergia alimentar, eu só vou ler aqui o texto para ambientar mais as pessoas. A semana tem por objetivo debater um assunto sério e de pouca repercussão: as alergias alimentares, que estão entre as alergias que mais crescem no mundo. No Brasil não há estatísticas oficiais, porque acontece a prevalência que parece se assemelhar à literatura internacional, que mostra que 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia alimentar. Nesse contexto que nós estamos vivendo, mais um assunto extremamente delicado e necessário para se abordar. Qual, eu repito, a estratégia, quase que a mesma pergunta do tema anterior, para se abordar isso nas salas de aula, nas escolas da rede municipal, tendo em vista que a maior parte da demanda ali, ou seja, da quantidade de alunos, pertencem a famílias que estão passando muitas dificuldades financeiras, sobretudo depois da pandemia. Como discutir isso? Como conscientizar? E mais do que conscientizar, é possível ajudar de alguma forma? Como é que vocês pensam debater esse tipo de assunto? Primeiro, dizer da importância dessa questão da medicina preventiva, como você colocou. E isso também está no bojo disso, as atividades físicas. E a gente tem discutido isso. Por exemplo, tem uma academia da saúde no Petrolar que foi inaugurada e nunca foi utilizada, que poderia estar servindo para aquela comunidade. Então, nós fizemos, inclusive, um levantamento de dados de mortalidade, de causa-morte no nosso município, e é alarmante doenças veiculadas à causa-morte que nenhum lugar no mundo mais mata como mata em Alagoinhas, como hipertensão arterial, como diabetes e tantas outras questões que estão ligadas muito ao modo de vida, à hereditariedade e à questão também da obesidade. E aí, essa questão da alergia alimentar, logo no início do mandato, fui provocada por um grupo de mães de Alagoinhas que traziam essa necessidade. Dos filhos que tinham alergia alimentar grave, Marconi, eu não conhecia quão grave era esse problema, e a importância desse debate que você coloca, que já fazia na escola, ainda como professor, que tem crianças que desenvolveram outras patologias bem graves, ou que estão em situação muito grave, que não deveria estar se tivesse sido diagnosticada e acompanhada como deveria desde o início. Então, desde então, nós fizemos um projeto para definir a alergia alimentar, para falar sobre a alergia alimentar, sensibilizar sobre a importância de discutir, mas também de garantir políticas públicas que garantam direitos a essas mães e também a estas crianças. E aí, nós já fizemos algumas ações em conjunto com a Defensoria Pública do município para a garantia da alimentação especial, por exemplo, dessas crianças, porque algumas delas tomam fórmulas, outras alimentação especial, leites, né, especiais,
e o município, ele faz, para as crianças cadastradas, que estão em situação de vulnerabilidade, ele tem a obrigação de fazer essa sessão dessa alimentação, uma vez que as mães e pais, como você colocou, na maioria das vezes, são apenas mães, não conseguem comprar essa alimentação. E sem essa alimentação, essas crianças, literalmente, não têm como subsistir, não têm como sobreviver. Então, essa foi uma primeira ação, junto com a Defensoria Pública, garantir a compra, porque o município ficou vários meses sem pagar o fornecedor, sem comprar. Então, a Defensoria fez um TAC com o município para garantir o fornecimento dessas fórmulas, dessa alimentação especial. E também, Marconi, dialogamos com a Secretaria de Saúde do município a criação de uma comissão para que pudesse fazer o diagnóstico dessas crianças, tanto para as crianças, para entrar nessa lista daquelas que recebem alimentação especial, como também para fazer o monitoramento. Isso não tem funcionado como deveria, e como se iniciou o desenho, nós estamos, inclusive, cobrando e denunciando no Ministério Público, porque, diferente do que muitos pensam, esse é um tema que, na nossa cidade, nós fizemos visitas às unidades de ensino, e em todas, Marconi, tinha um relato de diretor que dizia, olha, fulano não pode comer nada com leite, ciclano não pode comer nada com tal coisa. Isso trazido no olhar de casa, que dizia que a criança passa mal, ou que o jovem passa mal, mas que não é diagnosticado como alergia alimentar. E esse jovem, ele vai para a escola, a merenda escolar não é pensada para atender a todas essas questões dentro do ambiente da escola, e ele acaba ficando com fome. E aí você imagine, numa cidade que o índice de vulnerabilidade é tão grande, que nós temos institucionalmente 40% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, o que significa isso para quem come o que tem? Quando tem? Então, é muito grave e precisa ser pensado e enfrentado como política pública pelos poderes constituídos, tanto o legislativo, também como pelo poder legislativo. E aí, só para concluir, me permita dizer do absurdo que é, por exemplo, na questão da merenda escolar, os programas que foram criados para fomentar até o desenvolvimento rural, de forma sustentável, que para trazer os produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, isso não é garantido, não é feito como deveria. Esses produtos não têm vários produtos que é natural da nossa região, como hortaliças, como frutas, como a própria tapioca, como o mel, e várias outras estratégias que a gente sabe que teria que ter. Então, estamos dialogando com a gestão, com o Poder Executivo, como eu disse, com a saúde e também com a Secretaria de Educação, porque nós precisamos dialogar a importância disso, e nós precisamos garantir que o sistema de ensino público permita que o aluno que vá e a aluna que vá para a escola, ela se alimente respeitando essas condições especiais de cada um.